9, a partir, quem achou de amém? A partir do versículo 28 diz assim: depois disso, sabendo Jesus que já todas as coisas estavam terminadas, para que a Escritura se cumprisse, disse: tenho sede. Estava, pois, ali um vaso cheio de vinagre, e encheram de vinagre uma esponja, e pondo-a no ensopo, lhe chegaram à boca. E quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Está consumado. No grego diz: tetelestai. Está consumado. Grandioso Deus, seja conosco nessa noite, abençoe a leitura da tua palavra. Senhor, recebe esse momento como adoração ao teu nome. E abençoa a tua igreja em nome de Jesus. Amém. Sentado. Irmãos, aqui, Jesus, ele vai cruz por mim e por você. E é interessante, irmãos, que antes da sua morte, como a sua dor era aquela dor mortífera, tentaram embebedar ele, tentaram colocar na boca dele um pouco de mistura anestésica de vinho e mirra, para que ele pudesse chegar até a cruz e morrer ali, mas ele rejeitou e com 6 horas de sofrimento, 6 horas de martírio, ele teve sede. Eles molham aquela esponja e botam aquele vinagre na sua boca, e ali vem um soldado e fura-lhe a sua lateral e joga sangue. Interessante, irmãos, essa palavra tetelestai, ela, naquele tempo em que se faziam negociações, compras e vendas, ao acabar uma missão, sempre que acabava a missão, que correspondia com o pagamento, eles diziam tetelestai, significa está pago, está consumado. E assim pagava-se as dívidas, e assim o Senhor pagou a tua e a minha dívida. Essa interpretação que as irmãs fizeram aqui, ele representa tudo isso. Tudo que foi dito aqui foi feito por mim e por você. Interessante, no ano de 1972, ali durante uma guerra no Vietnã, uma aldeia foi bombardeada. E explodiu uma aldeia, e ali um morador da região perdeu sua família quase toda. Só sobrou uma criança com uma estela assim, e aquele pai pega aquela criança, entra pela selva dentro para que escapasse pelo menos alguém da sua família. Isso em 1972. E aquele homem entra na mata, e ali foi se passando os dias, ele entra com a roupa de corpo, desesperado, com o seu filhinho, para que a sua família não fosse totalmente dizimada. Ele leva com ele o seu filhinho. E ali, chega no mato sem nada, com a roupa do corpo, aquela criança. Ele começou a sobreviver da caça, da pesca. E ali as roupas do corpo foram acabando. Ele arrancou casca de árvore, matos, e fez roupas para si. E foi criando ali aquela criança no meio da mata. Aquela criança começou ali com seus primeiros passos, e ali ele queria preservar a vida do seu único filho que sobrou. E foi passando os anos, aquela criança começou agora a andar no meio da mata com ele, viver o que ele vivia, e aquela criança cresceu no meio da mata, ouvindo: não vá para a cidade, lá só tem monstros, é um lugar horrível, não vá para a cidade. E aquela criança cresceu no meio daquele mato, ouvindo que não deveria ir para a cidade, não deveria ter contato com a sociedade. E com isso, foi se passando os anos, e passou 41 anos, aquele homem no meio da mata com seu filho, e agora não era mais uma criança, era um homem de 41 anos de idade, vivendo no meio da mata. E aí, passou-se o tempo, e um dia um austríaco, andando pela mata, fazendo reconhecimento, e descobre aquele homem com
seu filho, que de uma criança agora já era um homem de 41 anos. E aí eles chegam para aquele homem, eles receberam aquele homem de fora como invasor. Aquele homem que entrou em beber, não sabia conversar com ninguém, não teve contato com a sociedade, viveu com seu pai ali, comendo caças, comendo peixe, com roupa de mato, casca de árvore. Isso é fato. E ali, aquele homem se aproxima deles com muito gosto. Mas aquele jovem tinha 40 anos. E ali, considera um jovem criado na mata, é um jovem, 40 anos. Aquele homem vai e fica admirado de ver aquele homem se aproximando dele e aquelas pessoas com ele. E com muito gosto, em 2013, eles conseguem tirar aquele pai e aquele filho da mata para tentar ressocializá-los. Porque ele cresceu ouvindo, não vá para a cidade, não encara a sociedade, lá não tem monstros, homens que matam outros. Nossa família foi morta por eles. Então, ele tinha temor, medo de conhecer pessoas, ter contato com pessoas. Foi difícil a ressocialização desse homem. Ele não conhecia águas do mar, não conhecia luz elétrica, não conhecia o que era mulher, moço ou mulher, porque ele nunca viu, criado no meio da mata, nunca teve contato com ninguém. O único ser vivente era o pai dele. Não sabia dizer sem pai, 41 anos de idade. E aí, aquele moço falou para ele, você não sabe, a guerra acabou. Os vietnamitas, acabou a guerra, no 2013. A guerra foi em 1972, aquele bombardeio foi em 72. Tem 41 anos, já acabou a guerra. Mas ele viveu 41 anos no meio do mato, pensando que a cidade ainda estava em guerra, pensando que ainda estava havendo bombardeios. E 41 anos no meio do mato, sem saber que a guerra havia acabado. E ele viveu sem contato com a sociedade, no meio do mato. E agora, para ressocializar esse homem que nunca viu nada diferente, a não ser o rosto do seu pai. Mas alguém disse para ele, com muito custo, ele começou a entender. Não tem mais guerra. Aqueles que atacaram os seus e matou os familiares, eles são mortos. Não tem mais, pode voltar para a cidade. E aí, eles voltaram com aqueles homens que entrou na mata e os tirou de lá. E começou a partir de 2013 a ser ressocializado. Esse pai, ele se chamava Owen Kani. E o filho, esse filho de 40 anos de idade, se chamava Lang. E agora Lang passou a conhecer pessoas, a conhecer moças, mulheres, que não conhecia, nem sabia o que era isso. Ele tinha 41 anos com medo de uma guerra que já tinha acabado. Aqui quando Jesus entrega a sua vida ali, e quando ele diz, Pai, tudo consumado está, ele diz, tudo está pago, ele diz, tetelestai, está tudo pago. Mas quantas vidas ainda hoje não sabem que já foi pago todo o seu sacrifício, tua dor, tua salvação? Quantos estão ainda pelo mundo afora sem saber que a morte e a salvação, Jesus foi responsável em pagar por nossa salvação? Nós vemos que em 1910 a 1920, os europeus trouxeram para o Brasil a cultura do ovo de chocolate. E aí, o brasileiro começou a cultivar, a presentear, a comer, infelizmente, a ser enganado com ovo de chocolate. Mas eu queria dizer para você uma coisa. O que pagou o teu e o meu sangue, o nosso resgate, foi o sangue de Cristo na cruz do Calvário derramado. Ele disse, tetelestai, tudo consumado está pago. A tua salvação está paga. Se você morreu, está pago, você vai morar comigo, está tudo pago. Mas quantos ainda estão com esse jovem Lang? 41 anos não conhecia nada. Luz elétrica, mar, pessoas. 41 anos de idade, século 21,
moderna não conhecia nada, não sabia que a guerra tinha acabado. E quantos no mundo de hoje, século 21, 2026, quantos estão ainda partindo para o inferno com seus próprios pés, porque não sabem que tudo já está pago? Tetelestai! Quantos caminhos, jovens, homens e mulheres, inteligentes às vezes, bem bonito, forte, bem, cheio de coisas para conquistar nessa vida, mas ele não sabe que tetelestai está tudo pago. Ele está igual a esse homem, 41 anos, morando na selva, achando que a guerra continua, não podemos sair daqui, se vamos ser mortos, mas Jesus já pagou o preço pela morte. Então aí agora as pessoas viram o ano, você vê nos supermercados, pela internet, se não tiver ovo de chocolate, não tem Páscoa. Se não comprar o ovo mais caro, não tem Páscoa. E tem que ter o ovo, tem que ter o coelho, não tem nada a ver com a morte de Cristo no Calvário. Mas quando as crianças e homens nascem com esse langue, a vida fora, aprendendo que tem que ter chocolate, tem que ter Páscoa, tem que ter na minha Páscoa. Se não tiver chocolate, não tem Páscoa. Se não tiver um ovinho de chocolate, não tem Páscoa. Não sou contra o ovo comer chocolate, eu sou contra valorizar o ovo de chocolate, do coelho colocar ovo. Aí tudo isso é ignorância da sociedade. Mas qual forma de Satanás? Tirar você, ou do teu conhecimento, que para tua e para minha morte, tudo foi pago. Qual a missão de Satanás? Roubar da nossa consciência, que já está tudo pago. Roubar da nossa consciência, que o Senhor morreu. Ele veio o Messias, morreu, Deus conosco, deu a vida ali na cruz do Calvário e disse: tudo consumado está. Tetelestai. Para que eu e você pudéssemos ter vida e vida em abundância. Para que eu e você pudesse morar na terra prometida com Ele. Ele vem buscar a igreja. Mas quantos estão presos às culturas e o tanto cultuado das coisas terrenas? E se não comeu chocolate, não teve Páscoa. Vai nos supermercados, briga com a fila do ovo. Aí quando não consegue comprar ovo, no último dia compra o ovo todo quebrado, mas compra o ovo, tem que ter o chocolate. E não sabe que pagou o teu e o meu sangue, a nossa salvação. Foi o sangue de Cristo lá no Calvário. Então eu termino dizendo, vamos valorizar o derramamento do sangue de Cristo lá no Calvário. Porque ele disse: tetelestai, tudo foi pago, está tudo consumado. Valorize isso, meu irmão. Não fique preso, ou não desconsidere o que foi feito na cruz do Calvário por mim e por você. Não desconsidere. Porque o maior pecado do ser humano não é matar, roubar. Não é o maior pecado. O maior pecado é negar o sacrifício do Calvário. Esse é o maior pecado do ser humano. Negar o sacrifício no Calvário. Como Jesus disse: tetelestai, tudo consumado está. Então saiba disso, meu irmão, minha irmã. Eu e você temos a salvação em Cristo Jesus, amém? Já foi tudo pago por mim e por você, amém? Ele disse: tetelestai, tudo consumado está. Você possa guardar isso? Porque, como eu disse, o maior pecado do ser humano não é matar ou roubar. Não que nós temos tido conhecimento na sociedade que tem sido feito. O maior pecado é morrermos neste mundo sem conhecer o que Cristo fez no Calvário por mim e por você. O maior pecado do ser humano é partir desta vida sem entender o sacrifício de Cristo no Calvário. Sem entender que Ele carregou uma coroa de espinho por mim e por você. Sem entender que foi o modo em que Deus permitiu para que nós fôssemos salvos. Então não fique preso. Ah, não, mas eu estou magoado porque eu não ganhei um ovo de chocolate. Estou magoado porque a minha Páscoa foi sem chocolate. A sua Páscoa não pode ser sem Jesus. Os chocolates que enfiaram na Páscoa. Na nossa sociedade, como eu falei, o europeu do mundo para o Brasil, de 1910 até 1920. Entrou na nossa cultura. E nós não sabemos que paga a nossa salvação o sangue de Cristo, não o
continue comendo meu chocolate. Mas entenda que uma coisa é morrer na cruz do Calvário e derramar o sangue por mim e por você. Outra coisa é ter necessidade de uma cruz no mercado e comprar um chocolate comigo. Chocolate tem nada a ver com salvação, não tem nada a ver com morte do Calvário. Chocolate tem nada a ver com a Páscoa. É uma mentira em que a sociedade criou para angariar recursos, para ganhar dinheiro comigo e com você. Amém? Então o Senhor diz: tudo consumado está. Tetelestai. No grego significa está tudo pago. Quando ele morreu, ele disse: Pai, tudo consumado está. Nas tuas mãos entrego o meu espírito. E expirou sem vida. E com a sua morte pagou pela minha e pela tua salvação. Amém. Você possa guardar isso. Guarde que o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário não foi em vão. Foi por mim e foi por você. Então quando disser para você: ah não, você ganhou outro chocolate? Ah, então sua Páscoa não foi legal, meu irmão. Entenda. Pode pôr chocolate à vontade. Só não troque o sacrifício do Calvário pelo chocolate. E quem pagou a nossa salvação foi o sangue, não foi o chocolate. Então nesta noite, estamos aqui, gratos a Deus, porque estamos comemorando a ressurreição de Cristo daquela cruz. No terceiro dia, ele ressurgiu. E foi ao Pai, e não nos deixou órfãos, disse: eu irei ao Pai, mas enviarei para vós o Espírito Santo Consolador. E é o Espírito Santo, a terceira manifestação de Deus à humanidade. É o Espírito Santo que cuida de mim e de você. Até o Jesus voltar para buscar a igreja, para buscar aqueles que valorizaram o tetelestai. Tudo foi consumado. Amém? Entenda você, Deus, de divindade é único. Personalidade é trino. Deus Pai, Filho e Espírito Santo. São três formas de Deus se manifestar ao homem. Então matamos a segunda pessoa de Deus, Jesus, o Filho de Deus. Ele foi, ressuscitou e enviou o Espírito Santo. É o Espírito Santo que intercede comigo e com você. É o Espírito Santo. Ele está aqui neste lugar. Está recebendo a adoração da igreja neste lugar. Recebendo a adoração dessa família linda que também chegou agora. Seja bem-vindo, meu irmão. Os pais do tchau, sejam bem-vindos. Sintam-nos convidados. Mas que você possa, nessa noite, ser grato a Deus